E as mães sempre acham que a casa do pediatra é a casa perfeita. E não é verdade, né? Eu estudo medicina, eu não estudei educação infantil. Então, durante muitos anos, eu ensinava no consultório aquilo que eu fazia em casa com os meus filhos, sem nunca ter estudado. Eu simplesmente copiava o comportamento dos meus pais e ensinava para as mães como fazer, porque as mães confiam tanto na gente e a gente acaba falando, na minha casa eu faço assim, você pode fazer assim. Só que a gente estuda para tudo na vida, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. E hoje a gente tem essa oportunidade. A educação infantil tem vários trabalhos científicos. Hoje a gente pode fazer uma educação baseada em estudo científico, né? E a disciplina positiva nada mais é que isso. É um ponto de equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade e que funciona e que dá certo. E que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho uma clínica e tenho um espaço de palestras, de cursos. Então, eu dou palestras, cursos, eu faço encontro com a adolescência no meu espaço. Mostro aqui a minha vivência dentro de casa como mãe e minha vivência dentro do consultório como pediatra. Então, de onde surgiu a disciplina positiva? A disciplina positiva é uma forma de educar amorosa, respeitosa, que não utiliza castigos e nem recompensas. Ela foi pensada desde 1920 com dois psiquiatras estudiosos da educação infantil, que era Alfred Adler e Rudolf Dreikels. Adler já dizia em 1920 que toda criança merecia ser tratada com respeito, que a criança aprende um modo de agir respeitoso com o adulto. Adler já dizia também que não faça pelo seu filho aquilo que ele é capaz de fazer sozinho, incentivando o filho a ser autônomo. Né? Dreikels dizia que toda criança mal comportada era uma criança pouco encorajada. E dizia também que todo indivíduo nasce com a necessidade nata mesmo de se sentir pertencente. Então, quando a criança não se sente amada e pertencente em casa, na escola, na sociedade, ela vai adotar maus comportamentos. Em 1978, a Jane Nelson começou os estudos científicos, então hoje a gente tem 40 anos de estudos científicos da disciplina positiva, e ela promete a longo prazo adultos autônomos, respeitosos, solidários, empáticos, que veem alegria no ser e não no ter. Tá? Então, nada do que eu falar aqui com vocês, nem os princípios, nem as ferramentas, são porque eu acho. É tudo comprovado cientificamente. Então, a gente não precisa continuar copiando o comportamento dos nossos pais. Sempre que eu faço palestra, as pessoas me perguntam, mas deu certo comigo. Eu tive pais muito autoritários, mas muito amorosos. E eu sei que o que eles erraram por amor. Mas eu não lembro dos castigos, eu não lembro das palmadas, das chineladas, eu lembro da cama quentinha, das histórias contadas, das músicas cantadas. Eu lembro do meu pai me dando banho, brincando de Branca de Neve. Então, eu lembro dessas pequenas coisas que mostram amor. Castigo, eu não sei por que eu ficava de castigo, por que eu apanhava, não lembro de nada disso. Então, eu não acho que eu sou a pessoa que eu sou hoje porque meus pais foram autoritários. Eu sou a pessoa que eu sou hoje pelo amor que eles tinham por mim. E eles foram um exemplo de respeito, de solidariedade, de caráter. Então, eu sempre falo nas palestras que eu honro meu pai e minha mãe, apesar de falar aqui o que eu falo. E eu falei na outra palestra e falo nessa que com o autoritarismo criou-se uma lacuna. Então, vocês já perceberam que a gente não consegue falar, não sei se todos vocês, mas eu não consigo falar eu te amo para o meu pai e para a minha mãe. Eu falo eu te amo para tanta gente. E para o meu pai e para a minha mãe está engasgado aqui. E eu tenho certeza que isso veio dessa disciplina autoritária. Né? Não conseguir falar eu te amo para o pai e para a mãe. Não conseguir pedir perdão para o pai e para a mãe. Então, alguma coisa ficou errada aí no meio do caminho. Eu ainda vou conseguir falar. Né? Tomara que eles ouçam a minha palestra depois e já vão saber. Já tá... a forma de educar que está nas diretrizes internacionais. Gente, essas diretrizes é acessível para qualquer um. Você coloca lá, diretrizes internacionais para prevenção do uso de drogas na adolescência. A disciplina positiva é o caminho. Então, a forma de educar que é indicada internacionalmente para evitar o uso de droga na adolescência é a disciplina positiva. Diminuiu 90% com os estudos. 90% o índice de uso de droga, diminuiu o vandalismo escolar,
aumentou o desempenho escolar dos meninos, que nas escolas é aplicado. A gente tem a disciplina positiva hoje em mais de 70 países, em muitas escolas de mais de 70 países. O berço da disciplina positiva é o estado da Califórnia. O estado da Califórnia ele financia a disciplina positiva nas escolas. Tá? Então, os resultados estão aí, é só a gente empenhar para poder ver. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, essa forma de educar respeitosa que transformou a minha casa. Primeiro me transformou, porque quando eu resolvi mudar, eu mudei por inteiro mesmo. Então, eu mudei, meu marido mudou, os meus filhos mudaram, a minha casa mudou. Hoje eu tenho um lar de paz por causa da disciplina positiva. E eu acho que quem conhece a fundo a disciplina positiva e faz em casa, tem sempre esse desejo de espalhar. Porque realmente a gente acredita como o único caminho para a paz no mundo. Por que uma pediatra falando de disciplina positiva? Cheguei numa época que eu não gostava de voltar para casa do trabalho. Aqui eu conto a minha história, então eu me desnudo para vocês, assim, conto tudo. Eu preferia ficar trabalhando do que ir para casa. Então, tinha alguma coisa de errado comigo. A minha principal missão sempre foi muito clara para mim, que era ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, desde muito pequena, desde muito nova. E eu não conseguia exercer essa função bem. Eu adorava ficar no consultório, era um ambiente de paz, tranquilo, e minha casa era um caos. Os meus dois brigavam o dia inteiro, brigavam mesmo, de bater um no outro. E eu não queria voltar para casa. Era sempre muito difícil. Então, eu preferia trabalhar, então eu punha mais paciente, encaixava mais paciente na agenda. Então, eu deixei de ser aquela mãe presente porque eu não aguentava mais voltar para casa. Minha casa virou um caos. Veio minha menina mais nova, de 4 anos, piorou, porque era disputa dos dois por ela, e ela gritando também, os dois gritando. Então, eu não tinha o prazer de voltar para casa para estar no lugar que eu deveria amar e estar. E, além disso, eu comecei a ver no consultório o número de doenças mentais e de dores mentais e dores psíquicas aparecendo. Né? As doenças infecciosas, as doenças infecciosas, metabólicas, genéticas, aparecendo cada vez menos, e as doenças mentais aumentando. Aqueles pacientes que eram meus pequenininhos, que eu sempre acompanhei, viravam adolescentes, às vezes rebeldes, às vezes adolescentes que não estavam nem um pouco conectados com os pais, né? Que entravam no meu consultório e já demonstravam de cara, não aguenta aquela pessoa que está lá, não aguenta aquela mãe, não aguenta aquele pai. Desse jeito, totalmente desconectado. Que às vezes chegava no meu consultório e falava assim, não, doutora, eu bebi todas ontem. Eu falei assim, mas se o seu pai, sua mãe, estou nem aí para ele. Né? Porque realmente é a desconexão. Eles sentem falta de amor. Eu faço um conto com a adolescência e fiz uma revisão sobre suicídio, porque o nosso último tema foi suicídio, e todas as cartas que eu li de suicidas, só para vocês terem uma ideia, todas as cartas de suicida, todas falavam de falta de amor. Todas falavam de humilhação, de castigo físico e de falta de amor. Né? Então, isso me doeu profundamente. Porque às vezes a gente ama, mas não mostra que ama. Eu falo que as crianças e adolescentes, eles são muito bons observadores, mas eles são péssimos intérpretes. Então a gente está ali o dia inteiro falando com eles, eu te amo, isso para eles não basta. Né? Tem que olhar no olho, tem que estar perto, tem que ter uma escuta ativa, tem que estar presente. Né? Então, isso é que é importante para eles. E a cada dia que passa, com toda a pressa do nosso dia, com todo o trabalho que a gente tem, a gente esquece de olhar para os nossos filhos. A gente esquece que se a gente fracassar na educação dos nossos filhos, nada nessa vida vai valer a pena. Nem todo o sucesso do mundo, nem todo o dinheiro do mundo vai valer a pena se você tiver um filho que um dia fique envolvido com droga. Se você perder um filho, nada do que você conquistou vai ter valido a pena. Então, a gente tem que estar aqui agora pensando que a nossa principal missão é cuidar bem dos nossos filhos. O que eu falei, que eu acredito que a disciplina positiva é quando a gente consegue a paz dentro, a paz em casa, a paz na escola e a paz no mundo.
Vocês me desculpem se eu repetir alguma coisa, mas 2 palestras, uma seguida da outra, a gente fica sem saber o que a gente falou, o que a gente não falou. As formas tradicionais de educar, autoritarismo e permissividade, hoje os estudos já mostram que não funcionam, tá, gente? Não funcionam. O autoritarismo afasta os filhos da gente. Então, a gente acha que o autoritarismo funciona até eles virarem adolescentes. Porque o mundo hoje é diferente, né? A gente vivia há um tempo atrás numa sociedade que existia a mulher submissa ao homem, as pessoas que trabalhavam submissas ao patrão. Hoje eles sabem isso, então eles querem igualdade, eles querem ser ouvidos, eles querem ser respeitados. Então hoje é muito difícil a gente conseguir manter uma criança com o autoritarismo. Eu fui muito autoritária com o meu filho, foi uma experiência muito ruim, principalmente com o meu primeiro filho. Com o meu segundo eu já fui menos. Mas ele era um menino que todo mundo adorava. O Rafael era adorado por todo mundo queria levar para casa, porque ele era quietinho, bonzinho. Mas eu custei a perceber que não conseguia mais enxergar a essência do meu filho. Ele se comportava bem por medo de mim. E aí, quando ele virou adolescente, ele começou a simplesmente me ignorar. Então, eu falava: filho, você não vai? Ele: eu vou. Não, você não vai. Eu tomava celular 1 ano sem celular, 6 meses sem ver televisão, 6 meses sem sair de casa, e ele nem ligava. Muitas vezes ele fazia coisa e já me entregava o celular. Então, a gente se desconectou de tal forma que às vezes ele saía de casa de manhã, só voltava à noite. Eu falei assim: filho, onde você estava? Ah, mãe, estava aí, por aí. E até o dia que eu tive uma brilhante ideia, depois que eu comecei a estudar disciplina positiva, de me reconectar com o Rafael, que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu lembro daquele rostinho, daquele bebê mamando no meu peito. Não consigo esquecer essa imagem, né? A gente não consegue esquecer a imagem do nosso bebê mamando, que é aquele olhar de amor incondicional, né? Que fica aí na infância por um bom tempo. E que eu achava que a gente perdia na adolescência. Porque todas as vezes que eu chamava a atenção dele, punha o dedo para cima e chegava na cara dele, eu via no olhar do Rafael um olhar de desdém. Tipo assim. E, na verdade, eu descobri que o que ele tinha no olhar dele era o meu reflexo. Né? Eu não conseguia mais ter empatia nenhuma por ele. Né? Eu considerava ele um aborrecente. Tira essa palavra do vocabulário, tá, gente? Tira essa palavra do vocabulário. Se coloquem no lugar dos filhos de vocês. Amem os filhos de vocês. Né? Nós também já fomos adolescentes. Nós também já fomos crianças. Então, a gente tem que se colocar no lugar dos nossos filhos. E aí eu tive a feliz ideia de colocar um vídeo do Rafael, porque o meu filho do meio sempre se sobressaiu nas notas, e o Rafael era muito bom de esporte. E lógico que uma mãe acaba valorizando, não sei se todas, o filho que é muito bom na escola, né? Que não dá trabalho nenhum, que nem estuda, tira nota boa. Então, eu sempre valorizava muito o meu filho do meio e nunca falava muita coisa do Rafael. E aí foi aí que eu desconectei dele. E aí um dia eu coloquei no meu Facebook: filho, eu tenho muito orgulho de você. Coloquei ele fazendo skate, ele é vice-campeão brasileiro de skate. E eu coloquei lá: filho, eu tenho muito orgulho de você. Não sabia nem onde ele estava, mas foi a primeira pessoa que curtiu o vídeo. E aí ele chegou em casa nesse dia, à noite, e me abraçou. Me olhou no olho, me abraçou. Me abraçou, ficou abraçado um tempo, talvez uns 5 minutos. E naquele momento a gente se reconectou. E nunca mais nós nos desconectamos de novo. Né? Porque ele só precisava de amor. Ele só precisava de um olhar amoroso da mãe autoritária, que ainda por cima só valorizava o irmão do meio. Então, foi emocionante para mim aquele momento, porque eu vi no rostinho dele, aquele mesmo rostinho do bebê que mamava, eu vi no rostinho do menino de 15 anos, ele mostrar todo o amor que ele tinha por mim. E me provar que adolescente olha para o pai e para a mãe com amor. Se o pai e a mãe olham com amor, eles olham para a gente com amor para o resto da vida. Então não é uma fase que faz deixar de olhar. Eles só querem o nosso amor. Né? Então, e aí a partir daí, o Rafael virou... Eu falo que assim, a gente não é amigo de filho, né? Mas a gente é companheiro, a gente conduz. O Rafael chega em casa todos os dias agora. Às vezes eu estou deitada, ele deita do meu lado, me dá a mão.
Às vezes eu sinto que ele quer me falar alguma coisa, mas ele não fala muitas vezes, ele é relativamente tímido, mas ele me conta as coisas que acontecem, ele fala, mãe, agora eu quero ficar mais com você e com o papai, em vez de sair com os amigos. Então é muito bacana isso, assim, é muito bacana. Então eu vi que eu que não estava sabendo olhar para o meu filho do jeito que ele merecia. E a permissividade nem se fala, né, gente? A permissividade é aquilo que a gente não deve fazer, né? É o que a gente fazer pelos filhos aquilo que eles são capazes de fazer sozinhos. É mimar o filho, é deixar, não colocar limite nenhum e aí deixar que o mundo coloque o limite. É muito mais dolorido deixar o filho para o mundo colocar limite. Então a gente pode colocar limite em casa, mas respeitando, usando firmeza com gentileza. Tá? Para mim não existe outra forma de educar hoje, depois que conheci a disciplina positiva, a não ser com firmeza e gentileza. Eles mudam o olhar, a casa muda. Então eu peço essa chance para vocês de vocês experimentarem. Eu vou mostrar o caminho, vocês experimentam para ver a transformação que vocês vão ter na sua casa. É maravilhoso ver. É maravilhoso ver o filho te olhar com admiração o tempo todo. Nada do que você fizer bem feito, nem todo sucesso ou todo dinheiro irão valer a pena se você fracassar na educação dos seus filhos. Ela é baseada em 5 princípios e 52 ferramentas. Eu não vou falar 52, eu escolhi 20. São 20 que eu uso na minha casa muito, que são fáceis de usar e que já tem um retorno muito rápido. Tá? Uma coisa que a disciplina promete e já tem comprovação científica é esse efeito a longo prazo. Eles falam em efeito a longo prazo o tempo todo, mas em casa eu consegui ver um efeito a muito curto prazo. Tá? Então eu consigo perceber que é uma forma de educar que a gente vai empolgando com ela, porque a gente consegue um retorno. Né? Lógico que a criança oscila, lógico que a gente oscila, né? Lógico que às vezes a gente desliza, às vezes a gente grita. Eu, desde o dia que eu resolvi fazer disciplina positiva, comecei a fazer os cursos, comecei a estudar muito a respeito, comecei a aplicar no consultório com as minhas famílias, eu tenho retornos maravilhosos. Eu coloquei essa pulseirinha aqui no braço, de início, tem um estudo científico também que fala que quando você faz uma coisa que magoa uma pessoa, você precisa fazer 5 coisas bacanas para você anular aquela mágoa da pessoa que você feriu. E aí eu coloquei, então antes eu tinha 5, agora já uso só 2. E assim, isso aqui me lembra o tempo todo que eu não devo ferir ninguém, que eu não devo gritar com ninguém, que eu não devo desrespeitar ninguém, né? Que eu devo tentar não julgar ninguém, que é um exercício diário. Né? Mas desde que eu comecei, eu nunca mais gritei com os meus filhos. Nunca mais gritei com os meus filhos. E aí percebi que a minha casa todo mundo gritava porque eu gritava. Porque nós, mães, nós somos o exemplo para eles o tempo todo. Né? A mulher tem essa capacidade de transformar o lar. Né? Porque meu marido ficou assim, você não vai gritar nunca mais? Né? Nunca mais você vai gritar? Porque antes eu só gritava. Né? Eu gritava o tempo todo e gritava e não funcionava e eu continuava gritando. Hoje eu vejo a vizinha gritando igual uma doida lá com os filhos, eu fico assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá falar com essa vizinha para de gritar. Né? Porque aí ela grita, o cachorro grita, os filhos gritam, todo mundo grita. E a gente fala assim, nossa, ela precisa conhecer porque é transformador. Quando você para de gritar é transformador. Porque a gente aprende a reagir a tudo. A gente tem que parar, pensar para agir. É só respirar fundo. É só pensar, dá um tempo fora positivo, vai para o seu quarto, respira fundo. Porque os seus filhos merecem a sua melhor versão. Eu estava mostrando a minha pior versão para os meus filhos. Eu estava descarregando neles todas as frustrações do dia. Né? Eles não mereciam aquela mãe que eles tinham. Então, eu resolvi mudar e tudo mudou. Então, é difícil? É. Às vezes, minha filha me tira do sério. Mas eu respiro fundo e falo assim, não, ela está precisando de mim. Quando ela me tira do sério, ela está precisando de mim. E não grito. Então, hoje, quando ela grita, eu já falo, filha, alguém grita aqui em casa? Ela já respira fundo e não grita. Então, eles conseguem aprender através do exemplo. A única forma de educar possível é através do exemplo. Se você bate, eles vão bater. Se você grita, eles vão gritar. Se você desrespeita, eles vão te desrespeitar também. Então, o primeiro princípio é a conexão. A conexão é esse exemplo que eu dei, maravilhoso, porque é fácil conectar com os bebês, mas é muito difícil conectar com os meninos maiores, né? Na hora do para casa, então, é dificílimo fazer conexão.
Então, a gente tem que ser compreensivo e a gente tem maneiras de fazer com que a coisa fique mais suave, né? Ou a criança pequenininha está ali conectada com a mãe, porque está ali na pele da mãe, está mamando no peito. Aí faz 2 anos, entra no Terrible Two, né? Que são as birras. Aí a mãe já começa a achar, nossa senhora, esse menino está insuportável. Estou pagando toda a minha língua. Tudo que eu falei que eu não queria numa criança, essa é. Todas as crianças fazem birra. Mas a gente também tem que respeitar a evolução do cérebro dessa criança. Todos os estudos científicos da disciplina positiva usam a neurociência como base, né? A gente sabe que o cérebro começa a ser formado de trás para frente. O lobo occipital, que é o de trás, ele é como se fosse um acelerador de um carro. E o lobo frontal é o freio. Então a gente vai desenvolvendo esse lobo frontal ao longo da vida. Né? Tem pessoas que têm esse lobo frontal desenvolvido até 20, tem pessoas com 30, mas é o lobo frontal que te faz frear. Né? Então, você primeiro é impulsivo, então, como toda criança, então ela não pensa antes de agir. Mas nós adultos, a gente tem que pensar antes de agir. E a gente muitas vezes não pensa, principalmente quando a criança está fazendo uma coisa ali que está precisando de ajuda, e a gente se torna criança também. Né? Então eu falo que o mantra que a gente tem que ter todos os dias é: eu sou o adulto, eu sou o adulto, eu sou o adulto. Porque aí a hora que você estiver vendo uma criança ali com uma explosão emocional, você vai saber chegar, pegar ela no colo e falar assim: filho, eu sei que não está legal, eu sei que você está com fome, eu sei que você está com sono, mas está tudo bem, fica aqui comigo. Né? A gente tem estudos que mostram que todos os sentimentos que a gente não sabe nomear, a gente não sabe conter. Né? Então, se você não sabe nomear ciúme, você não vai conseguir controlar os seus ciúmes. Então, todos os sentimentos que a gente não consegue nomear, a gente não consegue controlar. Então, uma criança de 2 anos, ela não consegue nomear sentimento nenhum. Né? Nem essas necessidades fisiológicas de fome, sono, uma criança de 2 anos não consegue nomear. Então, se ela estiver com sono, ela grita. Se ela estiver com fome, ela grita. Se ela estiver no shopping com vontade de comer alguma coisa, ela vai gritar e rolar. Né? E nós, adultos, é que temos que tentar acalmar essa criança. Né? Não entrar no caos dela. Né? Eu falo assim, quando uma criança estiver no caos, você tem que ser a calma para aquela criança. Você não pode ser o caos junto com aquela criança, porque senão tudo piora. Encorajar respeito mútuo. A disciplina positiva fala que a criança só aprende respeito com o adulto. Então, o adulto primeiro tem que agir com respeito com a criança para ela aprender que aquilo ali é respeito. Então, respeito a gente aprende, solidariedade a gente aprende, empatia a gente aprende, e a gente tem que ensinar todos os dias, né? Então, se você for uma pessoa que não trata seu filho com respeito, não adianta que ele não vai sair respeitando as pessoas na rua. Não adianta. Né? Nós somos exemplos dos nossos filhos o tempo todo. Nós somos os heróis e as heroínas deles. Né? Eles estão observando a gente o tempo todo. A gente não observa eles o tempo todo. A gente só observa eles quando eles estão fazendo as coisas erradas. Mas eles nos observam quando a gente faz a coisa errada e acerta. Então, eles estão o tempo todo ali anotando na cabecinha deles o que eles devem fazer. Porque o exemplo para eles é o pai e a mãe. Efetiva a longo prazo, então tem estudos que comprovam que é efetiva a longo prazo, cria adultos autoconfiantes, autônomos, resilientes, solidários, empáticos, que veem alegria no ser e não no ter. Né? Então, esses são os efeitos a longo prazo. Diminui o índice de uso de droga na adolescência, diminui o vandalismo, aumenta o desempenho escolar, ensinar habilidades de vida, que é tudo isso que eu falei, né, da empatia, da solidariedade, e incentivar a criança a descobrir suas capacidades. Toda vez eu dou um exemplo bem básico, então eu falo assim, incentive os seus filhos a fazer aquilo que eles gostam de fazer. Gosta de nadar? Incentiva a nadar. Gosta de desenhar? Incentiva a desenhar. Gosta de tocar um instrumento? Incentiva, né? A gente sabe que hoje a gente não tem que... é aquela profissão e se não for aquela, meu Deus do céu, né? Como era antigamente. A gente está tendo aí, a Gracinha estava até conversando comigo, daqui a pouco tem a inteligência artificial. E aí? Né? Então, a gente tem que ter criatividade. A criança pode fazer muitas coisas e se dar bem na vida. Né? E o que é o se dar bem na vida? O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é ser feliz. E a criança que vive na disciplina positiva, ela tem a plena consciência que ser bem-sucedido é ser feliz. E não vem me falar que precisa ter dinheiro, precisa ter muito dinheiro. Não precisa.
né? A gente consegue ver felicidade em outras coisas. E essas crianças criadas em disciplina positiva, elas conseguem ver alegria em outras coisas. Eu dou um exemplo do meu filho terrível. Eu sempre falo que eu exorcizo todas as vezes na palestra, quando eu dou esse exemplo, essa mãe ruim que eu fui para ele, nesse momento. Eu era muito autoritária, meu marido também, e a gente sempre valorizou o filho do meio por ser muito bom de nota e o mais velho com os esportes. João Pedro não conseguia fazer nenhum esporte bem, ele era péssimo em todos, e ele sabia, porque a gente já tinha tentado todos os esportes com ele. Até um belo dia que a gente colocou ele na natação, ele não entrou na natação cedo, porque ele teve muito problema de ouvido, fez 3 cirurgias, aí a gente colocou ele na natação com 6 anos. E aí ele foi para a natação e, surpreendentemente, era muito bom. Então, foi aquela coisa, nossa, ele é bom nisso, ele é bom na natação. E ele empolgou. E ele foi chamado para fazer parte do time do Minas. Aí eu falei assim, não, João Pedro. E aí era treinar 3, 4 horas por dia. Acho que era 4 horas por dia, 4 vezes na semana. Eu falei assim, meu filho, eu não nasci para ser mãe de atleta. Você imagina o que é uma mãe falar isso com o filho? Toda palestra tem alguns que riem, que deve ser que já falaram também. Então, assim, eu não tinha tempo para aquilo, eu queria ficar perto dele, e eu falei isso com ele. Eu falo com ele ultimamente, toda vez que eu toco nisso, eu falo assim, mãe, já te perdoei, já acabou, eu não ia ser bom mesmo, eu não ia ser nenhum Michael Phelps. Eu falei assim, imagina se a mãe do Michael Phelps tivesse falado isso para ele. Ele falou assim, mãe, mas eu não ia ser Michael Phelps, então pode ficar tranquila, está tudo certo, já perdoei. Mas é só para a gente poder ter um exemplo de que às vezes a gente fala sem pensar com o filho, às vezes ali a gente está gerando uma mágoa. Né? Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos sem pensar? As ferramentas, então, são 20 presentinhos que eu vou dar para vocês aqui, que são muito fáceis de aplicar. E tem gente que fica com raiva quando eu falo que são muito fáceis de aplicar. Mas é porque, para mim, hoje já é fácil. Precisa de um exercício, sim, mas eu não acho tão difícil, vocês vão ver. Firmeza com gentileza. Evitar os extremos, que é o autoritarismo e a permissividade. A criança gosta de se sentir segura, então tem que ter limite, sim. Eu vou dar um exemplo para vocês de firmeza com gentileza do meu mais velho, de 16 anos. Ele teve uma semana que ele não estudou nada. Os nossos acordos, entre os acordos que a gente faz na reunião familiar, tem que estudar. Eram 2 horas por dia, agora já é 3 horas por dia. E aí, ele não tinha cumprido, eu falava a semana inteira, Rafa, você tem que estudar, tal. Ele já tinha meio que passado de ano, então ele falou assim, não, mas não precisa estudar, já passei, está tudo bem. Aí eu falei, não, filho, tem que estudar, é o acordo, você vai estudar. Aí chegou no fim de semana e falou assim, mãe, posso ir para a casa do tal, para o churrasco? Eu falei assim, filho, eu te amo, mas a resposta é não. E surpreendentemente, o Rafael simplesmente foi para o quarto dele, aceitou o que eu falei, não gritou, não berrou, não questionou, porque ele sabia, eu nem precisei falar, você não cumpriu nossos acordos, eu só falei, infelizmente, apesar de eu te amar, a minha resposta é não. E ele já sabia por que era não. Então, vocês vão ver que o adolescente já começa, se você começa a fazer com a criança, ela já começa a ter aquela sensação de que ela tem deveres a cumprir para poder ter aquilo que ela acha legal. Então, eu preciso estudar todos os dias, é legal para mim também estudar todos os dias. E se eu não estudar, eu não vou poder sair. Né? Se você cumprir todos os seus acordos, pode sair sim. Pode fazer as coisas que você quer fazer. Então, é firmeza com gentileza. Tá? Então, tem acordo, que a gente não fala regra na disciplina positiva, a gente fala acordo. Mas o acordo é feito pelo pai. Então, você quer tomar banho essa hora, 8 ou 8h15? Você quer dormir 9 ou 9h30? Eles têm direito também a optar. Né? Você quer estudar de 2 às 4 ou você quer estudar de 4 às 6? Por que eles não podem escolher? Eles também são seres humanos. Eles precisam ser respeitados. A gente faz toda a diferença. Quando é assim, você só chegou no horário, 4 horas. João Pedro, 4 horas. Ele, não, é hora de eu estudar, e vai. Ele nem questiona. Ele não faz corpo mole. Porque ele fez os acordos. Ele sente que ele é responsável pela vida dele. Então vem aquela coisa da autodisciplina, que é muito mais importante do que a disciplina por medo. Né? Quantas vezes a gente fala assim, se você não fizer isso, você não tem isso. Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Aí vai, até vai durante um tempo, e depois para de ir. Vai porque tem medo do que a gente vai fazer. Né? E é tão ruim a gente conseguir uma autoridade por medo.
né? Que eu não considero autoridade por medo, eu considero autoritarismo. Então, assim, é tão bom quando a gente consegue autoridade por respeito, né? Então, a gente fala assim, é tão bom quando a gente fala para o filho uma vez e ele já aceita. Porque tem mãe que fala assim, nossa, eu falei com ele 1000 vezes, parece que ele não entende. Se você falou 1000 vezes, é porque está errado o jeito de você falar. Se você precisa falar 1000 vezes na sua casa para ele fazer uma coisa, você está falando do jeito errado. Então, para de falar daquele jeito, vamos botar outra opção. Ah, já mandei ele tomar banho 100 vezes. Em vez de você mandar ele tomar banho 6 vezes, você pergunta para ele, filho, você quer tomar banho brincando de bolinha de sabão ou você quer tomar banho de banheira? Vamos brincar no banho? Vamos fazer isso no banho? Você não vai dar opção, vão tomar banho? A criança vai falar não, porque ela tem um monte de outras coisas mais divertidas para fazer. Então, dá sempre escolhas limitadas, opções. Então, nós é que vamos conduzir as crianças. Elas estão aqui na nossa casa, elas foram presentes para a gente ensinar como deve viver, como seria bacana viver. Então, a gente tem que ser companheiro mesmo. A gente tem que dar a mão para elas e mostrar o caminho melhor. Não é ficar impondo o tempo todo, né? Conexão antes da correção, que é essa coisa de realmente, antes de você mandar fazer as coisas, você tem que primeiro estar conectado no amor, né? Tem mãe que chega lá no consultório, às vezes fica chamando a atenção do filho, ah lá, doutora, não adianta nada aquela conexão antes da correção. O menino para de fazer essa coisa, mas ela só quer corrigir, só quer fazer conexão quando o menino está fazendo a coisa errada. Mas ela não faz conexão quando ele está fazendo a coisa certa, né? Então, no olho, no elogio o bom comportamento, né? Como a gente valoriza o mau comportamento sem perceber, né? Se a criança está ali o tempo inteiro fazendo bagunça, gritando, tirando tudo do lugar, você está o tempo inteiro chamando atenção. E a criança quer atenção. Experimenta um dia, o seu menino está lá brincando sozinho no cantinho, bonitinho, ou então brincando com o coleguinha, faz o carinho no coleguinha, chega lá na hora, dá até um susto nele. Não, filho, você é fofo demais, olha que bacana. Fazendo carinho no colega, brincando, você sabe brincar com tudo isso sozinho. Pronto, acabou. A criança vai querer repetir o bom comportamento. Isso é fato, gente. A gente só olha para eles quando, se morder o colega, nós vamos estar lá descabelando, o tempo inteiro chamando atenção, o tempo inteiro em cima da criança. Agora, se ele está lá fazendo carinho no colega, ninguém nem vê. Ninguém nem vê. Se ele faz aquela coisa de para casa de demorar 3 horas para fazer para casa, né? Tem criança que demora o dia inteiro. A mãe vai ficar o tempo inteiro ali, né? E ela vai usar o tempo dela para estar ali. Desgastada ou não, xingando ou não, gritando ou não, berrando ou não, ela está com o filho, é isso que eles querem, né? E aí eu dei uma ideia, até foi para uma professora aqui, que ela foi numa palestra minha já há muito tempo atrás, que ela falou assim, nossa, doutora, chega em casa, cansada do trabalho, ela não fez nenhum para casa, eu vou fazer aquele tempo desgastante, a noite inteira fazendo para casa com a menina. Eu falei, experimenta falar com ela assim, vamos combinar de você fazer tudo que você sabe no para casa sozinha, porque a mamãe vai chegar à noite, e se você já tiver feito a maioria do para casa, nós vamos brincar de jogar aquele jogo que você adora. Ou então a gente vai brincar de pôr uma música no karaokê e dançar. Aí ela falou comigo que a menina nunca mais, o para casa está todo feito quando ela chega em casa. É lógico, porque a criança acha que você só vai estar com ela ali naquele momento, porque ela precisa para fazer o para casa. Se você combinou com ela, faz o para casa toda, a mamãe só tira suas dúvidas quando chegar, e depois a gente vai dançar umas 2 horas seguidas. Não precisa de 2 horas, né? Meia hora. Ou então vamos jogar um jogo, ou então vamos conversar sobre uma coisa bacana. Pronto, estimulou. Criança é assim, é estímulo. Criança é brincadeira. Criança é mostrar uma coisa interessante. A gente está sempre cansado, sempre chato, né? A gente chega em casa do trabalho, aí está lá na frente da televisão, mamãe, brinca comigo. Ah, não, agora não dá não, vai para lá. Ah, pega seu iPad lá e vai brincar no seu iPad. Né? Pega uma criança que está brincando com o iPad e fala assim, filho, vamos jogar, vamos descer com a mamãe para a gente brincar de jogar bola? Na hora eles largam o iPad. Eu duvido que tenha uma criança, pelo menos até agora eu não vi, que prefere ficar no iPad do que jogar bola com o pai, ou jogar bola com a mãe, ou nadar com o pai, ou nadar com a mãe. Eles ficam na tela por falta de opção. Lógico que tem os que ficam viciados, porque hoje a gente tem criança viciada. Mas os que não estão viciados ainda, né? Eles não preferem, eles preferem sempre o pai e a mãe. E a gente, por comodidade, quantas vezes eu fiz isso? Chegava de plantão, dava o iPad lá, acho que nem tinha iPad, acho porque o meu menino já está com 17, eu tinha um telefone, dava lá o joguinho, deitava lá, dormia, filho, fica aí jogando enquanto eu durmo. Né? Por comodidade, a gente pensa na gente. Para ter filho, precisa ter energia. A gente precisa gastar nossa energia com os nossos filhos. Né?
Então, a gente precisa. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que às vezes é doloroso, é cansativo, mas a gente precisa. Porque não dá para plantar uma coisa na infância e colher outra na adolescência. O que você plantar na infância, você vai colher na adolescência. Validar sentimentos. É o nomear os sentimentos. Então, é isso que eu falei, que a criança só consegue controlar os sentimentos que ela consegue nomear. Se ela não consegue nomear o ciúme, quando vier um irmãozinho, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção. Mas é porque ela está sentindo uma dor no peito, que chama ciúme. E às vezes a gente chega para ela e fala assim, filha, você está sentindo uma dor no peito, isso aí chama ciúme. A mamãe sente ciúme, o papai sente ciúme. Mas o irmãozinho veio para a nossa família ficar mais feliz ainda. Me ajuda a cuidar dele. A mamãe te ama do mesmo jeito. Esse sentimento que está aí machucando seu coraçãozinho, daqui a pouco vai embora. Está tudo bem, a criança muda. Porque, olha, veio uma mãe doce, conversando com ela, falando que está tudo bem. Apesar da dor no peito, vai tudo ficar normal. E a criança acalma mesmo. E os ciúmes acaba. Cooperação. Cooperação não é trabalho infantil, é cooperação. Todas as crianças adoram ajudar em casa. A gente é que não deixa. Né? Então, na reunião familiar, a gente faz os acordos e pergunta, o que você quer fazer no sábado? Aí um quer arrumar a cama, outro quer lavar o banheiro, outro quer varrer a casa. Tá? Então, tem uma tabela que mostra o que pode fazer em cada idade, mas isso aí faz a criança se sentir pertencente. Né? Igual essas crianças que às vezes a gente põe de ajudante de sala. Como que a criança fica feliz? Né? A minha menina, toda vez que ela é ajudante de sala, ela chega em casa se contando a maior vantagem. Porque ela está ajudando a professora, ela está ajudando os colegas. Então, ela se sente pertencente, ela se sente amada, ela se sente inserida naquele contexto. Então, ponha os seus filhos para ajudar dentro de casa também. A gente fica assim, não precisa, eu tenho uma pessoa lá que faz tudo para mim. Azar. É bom que ele também vai aprender a se colocar no lugar da pessoa que faz tudo todo dia. E não vai ficar deixando as coisas jogadas, e não vai ficar fazendo coisa que não deve. Então, põe ele para fazer, põe ele para varrer a casa. Ele vai dar valor para a moça que ele varre a casa todos os dias. Né? Então, assim, mesmo que tenha uma pessoa para fazer, coloque ele para fazer alguma coisa. Ele vai se sentir bem com isso. Evite mimar. Mimar é a pior coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos, que a gente não vai estar ensinando a eles a serem autônomos, autoconfiantes. E a gente não vai ficar aqui para sempre. Tá? A gente tem que sempre pensar que a gente tem que criar filhos para o mundo e a gente pode morrer amanhã. E a gente pode. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que criar filhos que depois vão saber, mesmo sem a gente, vão saber se virar. Né? Os seus ainda estão pequenos, mas assim, que pelo menos consigam fazer algumas coisas. Né? Então, sabe colocar o tênis sozinho? Deixa colocar o tênis sozinho. Sabe colocar a roupa sozinho? Deixa colocar. Só que a gente vive com tanta pressa que a gente não deixa eles fazerem nada. Aí, quando chega numa idade e não sabe fazer nada, a gente cobra que eles não sabem fazer nada. Né? Então, isso é muito importante. Então, se você vê que o seu filho demora 1 hora para colocar o tênis, 1 hora antes, já coloca ele para colocar o tênis. Fala assim, filho, a gente está saindo, vai colocando o tênis. Né? Se demora 1 hora. Mas não fica fazendo por ele aquilo que ele é capaz de fazer sozinho. Porque ele vai se sentir cada vez mais incapaz. E cada vez vai ficando mais folgado. E fica mesmo. E aí chega na adolescência e não faz nada. Né? A gente tem, colegas meus trazem isso para mim, que trabalham em faculdade, que hoje as mães vão fazer matrícula para os meninos na faculdade. Então, quem faz a matrícula dos meninos de 20, 21 anos são as mães. Não são os filhos. Né? Os meninos, às vezes, mal sabem no restaurante pedir um suco. Não sabem pedir um suco. Eles não sabem se virar. Gente, isso é uma loucura. Né? E se a gente for embora? Como é que vai ser? Vai ficar aquele menino de 20 anos que não sabe nem pagar uma conta, ou que não sabe nem fazer a matrícula na faculdade? Né? Então, vamos pensar nisso. Encorajar e elogiar. Esse exemplo é muito bacana, dá para a gente sempre fazer. A diferença de encorajamento e elogio. Quando a gente elogia a pessoa, e quando a gente encoraja, a gente elogia o comportamento. Tem um estudo científico muito bacana, que eles dividiram 2 grupos de 10 alunos que tinham tirado total numa prova. E um grupo de 10 alunos, eles elogiaram. Então, tanto os professores quanto os pais falaram assim, você é fera, você é o melhor aluno de todos, você só tira notão, você é muito bom. E o outro grupo, eles encorajaram. Nossa, você fez esforço, você deve ter estudado muito, né? Tá vendo como é que vale a pena se esforçar, estudar? Olha isso, aí é o resultado do seu esforço. E aí ofereceram provas fáceis,
Fácil, média e difícil para esses dois grupos. Todos os grupos do elogio escolheram a prova mais fácil. E todos os do grupo do encorajamento escolheram a prova mais difícil. Porque o grupo elogiado, ele depende da opinião do outro. Ele não quer decepcionar o outro. Então, ele prefere a mais fácil porque ele tem certeza que ele vai conseguir atender a expectativa do outro. E o grupo encorajado não está nem aí, ele quer se superar. Ele quer melhorar, ser cada vez melhor por ele mesmo. Então, ele escolhe a prova mais difícil, para provar para ele mesmo que ele é capaz. Né? Então, para você ver que como o ideal é que você queira se superar e não atender a expectativa do outro. E a gente pode ensinar isso para os nossos filhos em casa. Observar os filhos o tempo todo, que é o que eu falei. Olhem para os filhos mesmo, né? Olhem no bom comportamento e no mau comportamento. Mas principalmente no bom comportamento. Para você valorizar aquilo e ele continuar repetindo. Porque os nossos filhos só precisam do nosso amor. Eles só precisam que a gente olhe nos olhos deles. Eu não acho que a salvação do mundo está em ser autoritário. Aliás, eu tenho certeza que não está. Para mim, a salvação do mundo está no amor. No amor que a gente já deixou de ter há muito tempo. E às vezes a gente não percebe. A gente ama incondicionalmente nossos filhos. Mas a gente não mostra isso para eles. A gente só mostra. A criança é ótima observadora, mas ela é péssima intérprete. Então não adianta você ficar falando, filho, eu te amo. Seu filho mais lindo do mundo, eu te amo, eu te amo. Se você não olha para ele, se você não tem tempo para ele. Se o tempo que você está em casa, longe do trabalho, você não dá um tempo para ele. Se você não preocupa com ele, não pergunta como foi o dia, ele não vai se sentir amado. As crianças precisam se sentirem amadas. As crianças e os adolescentes precisam se sentir amados. Até para ter para onde voltar. Porque o adolescente, ele chega numa época que ele quer ir para a turma. Mas ele vai para a turma e qualquer coisa que essa turma fizer que não condiz com aquilo que ele quer, se ele tiver pais acolhedores que estão conectados com ele, ele vai voltar para casa e ficar em casa. Se ele tiver pais que não estão nem aí, ele vai ficar com um bando, seja esse bando qual for. Ele vai fazer qualquer coisa para agradar o bando, pode ter certeza. O abraço. O abraço é uma ferramenta poderosa que acalma o coração deles. E já tem comprovação pela neurofisiologia que quando você está calmo e abraça uma pessoa nervosa, a pessoa nervosa vai acalmando e entrando naquela sua frequência cardíaca e naquele seu ritmo respiratório. Então, se você está calmo, respirando devagar, e o seu coração batendo numa frequência boa, você abraça uma pessoa nervosa, pode sentir isso. Você vai abraçar, a pessoa vai ficando calma, até igualar a sua frequência cardíaca. Então, causa um bem enorme, é uma ferramenta que funciona muito bem na minha casa, principalmente com os meus adolescentes. Então, eles estão nervosos, eu pergunto, você quer um abraço da mamãe agora ou você quer esperar ficar mais calmo para a gente se abraçar? Às vezes eles escolhem na hora, a gente abraça e rapidinho eles se acalmam e voltam ao normal. Né? Lá em casa eu uso muito isso, quando eles começam a ficar nervosos, eu falo assim, gente, precisa ficar nervoso? Vamos tentar resolver de outra forma? Como que a gente pode resolver? A disciplina positiva fala muito das perguntas encorajadoras. Né? Você está comportando mal, você está nervoso? Será que não tem um jeito mais respeitoso da gente resolver esse problema? Será que não tem um jeito melhor para a gente chegar a uma conclusão bacana? Né? Você quer um tempo fora? Você quer tomar um banho para depois vir conversar com a mamãe de forma respeitosa? A mamãe te respeita tanto, por que você não vai tomar um banho e a gente depois conversa? Né? Porque eles vão aprender com você esse agir calmo, mesmo estando um caos, estando uma tempestade. Controle o seu comportamento, você é exemplo para o seu filho o tempo todo. Se você grita, ele grita. Se você bate, ele bate. Se você estoura com todo mundo, ele estoura. Tem gente que fala assim, doutora, eu apanhei a vida inteira e não bato em ninguém, será? Espera só o seu filho adolescente te enfrentar, te pôr o dedo na cara e te falar alguma coisa. Porque você acha que isso é controlável? Não é controlável. Você vai ter vontade. Você vai ter vontade porque é isso que você aprendeu. Você aprende a reagir. Então, você vai para cima. E quando você vai, você perde toda a sua razão. Perde completamente a sua razão. Né? Então, a gente tem que aprender a respeitar para ser respeitado. Tá? E dá muito certo. Reunião familiar. A reunião familiar tem que ser o início de tudo. Tá?
Eu aconselho que vocês façam na sua casa, na casa de vocês amanhã. Antes a gente tinha o costume de estar todo mundo junto na mesa conversando. Hoje a gente não assenta na mesa dos nossos pais, né? Com os pais. Os meninos não assentam, né? Cada um almoça um horário, cada um janta um horário. Então tem aquela total falta de conexão. Então experimentem fazer isso na casa de vocês pelo menos em uma refeição. Seja o café da manhã, almoço, jantar, uma ceia, o que for. Assentem com eles na mesa. Isso é um hábito maravilhoso, tá? Os estudos mostram que quando você tem esse hábito de assentar na mesa com seus filhos, você vai descobrir se seu filho estiver usando droga. Seu filho não vai te olhar na cara. Se sua filha foi molestada, ela não vai te olhar na cara. Porque se você é um pai autoritário, ela não vai ter coragem de te contar, porque ela vai ficar com medo. Porque a pessoa que vai molestar, ela vai falar assim, você não conta não, porque isso aí seu pai vai te bater. É isso que acontece. Então, se existe abuso, tem que haver confiança. Porque senão as crianças não contam. Elas não contam. Tá? Isso já é mais que comprovado. Então, assentem na mesa e olhem no olho dos seus filhos. Se os seus filhos, de um belo dia, começarem a baixar o olho, alguma coisa está acontecendo ali e alguma coisa precisa ser falada. Né? Então, comecem com esse costume agora, para depois, porque não adianta também você simplesmente, nossa, a doutora Ju falou que nem na palestra, agora eu vou mandar os meus adolescentes tudo sentar na mesa e ficar olhando no olho deles. Que eles vão se sentir vigiados. Né? Eles não podem se sentir vigiados, eles precisam se sentir cuidados, amados, respeitados. Eles têm que saber que vocês são o porto seguro deles e que, independente do que eles te falarem, você vai ouvir, respeitar e dar limite. Né? Você tem que aprender a respeitar e a ouvir, porque aí assim o seu filho confia em você e você vai poder dar o limite que ele precisa, porque eles se sentem mais seguros com o limite. A reunião familiar, a primeira que eu fiz na minha casa, foi o jeito de acabar com as brigas entre irmãos, porque eu pedi para um falar o que mais admirava no outro, e isso foi transformador, eles nunca mais se agrediram, sempre agora só tudo assim, eles discutem, mas de forma pacífica. A primeira reunião, eu pedi para cada um falar uma coisa que gostava no outro, né? Então, o meu filho falou uma qualidade minha, eu falei a qualidade do mais velho, que falou da pequenininha. Eu pedi para eles falarem também o que eles tinham aprendido naquela primeira semana de escola, como é que tinha sido a primeira semana da escola, porque a minha reunião familiar coincidiu com o início das aulas. Então, foi muito bacana, foi divertido. Não pode durar muito tempo, porque senão eles cansam. Mas é nessa reunião familiar que a gente decide os acordos da casa, decide a rotina de cada criança, tá? Então, vai fazendo aos pouquinhos. A gente pode começar a rotina de um, depois a rotina do outro, ou começar a rotina na reunião familiar e depois acabar. Tá? Então, a gente precisa tudo colocar no papel, escrito mesmo. Né? Meus meninos falam assim, mãe, vamos colocar tudo isso no celular, mãe, pelo amor de Deus. Vai pôr tudo na cartolina, toda semana tem que colocar a rotina na cartolina, que já está tudo no celular. Eu falei assim, não, preciso colocar na cartolina. Acaba com a rivalidade, é hora de estabelecer acordos e rotinas. Sempre uma vez por semana, tem que ser no mesmo dia. Se for mudar o dia, tem que olhar com todo mundo se está de acordo de mudar o dia ou não. Acordos e rotinas, então é isso que eu falei, tem que ter sempre os acordos e rotinas. E assim, filha, você quer estudar, você acha que precisa estudar quantas horas por dia? Aí ela vai falar assim, meia hora. Você vai falar assim, não, meia hora. Aí você vai falar assim, 5, eu acho 5. Que é 5 mais meia hora, 5 horas e meia, divide por 2, e ela vai se sentir respeitada. Né? Eu tenho um exemplo de uma paciente que até estuda aqui, a menina já está com 15 anos, ela queria ir numa festa de 15 anos. Ela pediu para o pai para ir à festa, e o pai falou com ela que ia buscar ela meia-noite na festa. Ela desistiu de ir à festa. Aí eu falei assim, de meia-noite hoje é a hora que eles vão para a festa. Na minha época, meia-noite é hora de buscar, mas hoje, meia-noite é hora de ir. E aí a menina queria voltar às 5 horas da manhã. E aí a mãe me ligou, doutora Ju, o que eu faço? Porque a Júlia está chorando e ela quer ir à festa. E o pai falou que vai buscar ela meia-noite, sendo que ela vai às 11h30, meia-noite para a festa. Então ela falou que não vai. Eu falei assim, calma, fala com ele que meia-noite era nossa época, minha época. Agora não é meia-noite começa. Então entra num acordo, ela quer voltar às 5 horas, ele quer buscar ela meia-noite, soma e divide por 2. Isso é estudo científico também, tá? Soma e divide. Aí, 5 mais meia-noite, então 2h30.
Aí falou para a Júlia, olha, a gente conversou com a doutora Ju, o seu pai vai te buscar às 2h30. Amor. Olha para você ver, era 5 horas, então lógico que ela estava testando para ver. Porque se fosse um pai permissivo, volta a hora que você quiser. Nossa, e tem pai permissivo, mas muito, gente, mas muito. Eu já fui em festa de 15 anos que ninguém foi buscar os meninos, não. Ficaram os meninos lá. Aí a gente ligou para a mãe, era uma festa de 15 anos da minha sobrinha. Aí a gente ligou para a mãe, ela está aqui, já são 6h30 da manhã, está fechando o salão de festa. Tá. Não, manda essa menina dormir aí em qualquer lugar, porque eu só levanto às 8 horas da manhã. É sério? É sério? E aí, lógico que a gente levou a menina para casa, né? Porque se a mãe dela não cuida, gente, eu não vou deixá-la na rua. Então, gente, isso acontece muito. Os pais que preferem deixar porque estão cansados, exaustos. Então deixa ela aí. A hora que eu acordar, eu busco. Não dá. Então, né, não dá para ser mãe assim. Escutar os filhos. Para tudo que você estiver fazendo quando seu filho te chamar. Tá? Não fica fingindo que está escutando, porque eles percebem. Né? A gente está lá no celular o dia inteiro. Aí, mãe, posso fazer isso? Para o que você estiver fazendo, olha no olho deles. Muitas vezes os meus filhos ficam fazendo isso só para eu pegar, olhar e falar assim, o que foi? Aí eles falam assim, esqueci, mãe. Às vezes é só para olhar a gente, só para ver se a gente vai olhar no olho. Você vê aquela criança que quer brincar com você o tempo todo, se você vira para ela e fala assim, filhinha, a mamãe vai só resolver uma coisa aqui, rapidinho eu já vou. A criança vai brincar e nem te chama mais. Porque ela sabe que você está disponível para ela. Né? Disponível, entre aspas. Você olhou para ela e explicou para ela, espera um pouquinho que eu já vou. Ela só quer saber se ela pode contar com a mãe dela. Ela só quer saber se a mãe está ali perto realmente. Mostre confiança nos seus filhos. A melhor coisa que tem é quando os nossos pais confiam na gente. E quando os nossos pais confiam na gente, a gente não faz coisa errada. É tão impressionante. Né? Quando você vira para o seu pai e fala assim, posso voltar a que horas? Assim, que horas você acha que você deve voltar? Eles não falam 7 horas da manhã, eles falam assim, 2, tá bom, pai? E eles se sentem respeitados, eles voltam. Né? Isso eu estou falando no caso de um menino mais velho, adolescente, né, que está numa festa. Então, mostre confiança, isso é tudo de bom, porque assim, realmente você vai trazer esse adolescente para você. Ele vai sempre querer estar com você. Ele vai virar adulto que vai querer estar com você. Limite o tempo de TV, games e celular, dessa forma que eu falei. Vocês acham que precisam... Na minha primeira reunião familiar, eu estava na fase permissiva, porque eu cansei de ser autoritária, meu marido mais autoritário do que eu, e aí eu comecei a ser permissiva. Quer ficar no celular? Fica, me deixa em paz, que eu preciso descansar. Isso foi há uns anos atrás, tá, gente? Graças a Deus eu parei com isso. Aí eles ficavam 24 horas, dormiam com o celular debaixo do travesseiro. Aí, na primeira reunião familiar, eu falei assim, a gente vai mudar algumas coisas, porque agora eu já tinha parado de gritar, eu já era uma mãe mais calma, então eles estavam gostando do que eles estavam vendo. Aí eu falei assim, quanto tempo vocês precisam? Rafael e João Pedro. Rafael tinha 15 na época e João Pedro 13. Quanto tempo que vocês precisam de celular por dia? Para conversar com os colegas, para resolver os problemas, para copiar para casa, o que for que vocês querem, que vocês quiserem. 1 hora. Eu, o quê? 1 hora. Eu falei assim, mas vocês ficam 24 horas, agora vocês vão ficar 1 hora e está tudo bem? Tá, a gente consegue resolver tudo em 1 hora. Eu falei assim, então é lógico, ficava jogando joguinho, vendo série pela televisão, pelo celular, faziam de tudo, mas é porque a mãe era permissiva. E aí, quando eu perguntei, eu precisei nem de questionar, eu nem preciso falar, eu acho que precisa de meia hora, então é 45 minutos. Né? 1 hora estava mais do que bom, porque eu achei que eles iam falar umas 5 horas. Eu já estava pensando, eu vou falar 10 minutos, para poder somar e dar um horário mais ou menos. Mas não, eles pediram 1 hora. E agora, recente, numa reunião familiar, eles pediram para aumentar para 1h30, eu aumentei para 1h30, e estão lá muito felizes com 1h30. E eles mesmos olham o tempo e entregam, sei lá, não tem o menor problema, tá, gente? Eu não tenho o menor problema na minha casa. Então, pode fazer que o negócio dá certo mesmo. Eu não preciso ficar vigiando e mandar a moça que está lá tomando conta vigiar a hora que entrega o celular, não. Está lá o celular em cima da mesa. Ela já me falou assim, não, a hora que eles pegam, depois devolvem. Na hora certa, eles marcam a hora. O tempo fora positivo, que todo mundo precisa, né? A gente chega do trabalho cansado, então vai lá, toma um banho, faz uma ginástica, para você não descarregar nos seus filhos o seu pior, né? Se a gente chega cansado, a gente grita com a criança por qualquer coisa. Às vezes a criança fala assim, pai, brinca comigo. Que saco! Só quer brincar.
Então, assim, pai, toma banho comigo. Agora não, estou muito cansado. Então, assim, vai melhorar primeiro para depois ser o que você precisa ser. Sua principal função aqui é ser bom pai e ser boa mãe. É a nossa principal função, né? Então, não adianta ser ótimo profissional se em casa você não consegue lidar com essa principal missão. As opções limitadas, então sempre respeitando a criança, mas principalmente respeitando vocês, tá, gente? Quando a gente é permissivo, a gente não está respeitando a gente, né? A gente deixa o menino fazer o que quiser, a gente sabe que está errado, mas deixa fazer. Então, a gente não está sendo respeitoso com a gente. E quando a gente é autoritário, a gente não está respeitando a criança e o adolescente. A roda de escolhas para raiva e para soluções de problemas. Essa eu falei que depois eu posso disponibilizar para vocês. É uma roda que tem várias opções. Quando a criança está com raiva, ela pode bater no João Bobo, por exemplo, bater no travesseiro, nunca bater em gente, nunca bater em bicho, né? Então, isso a gente tem que ensinar também. Então, você está com raiva, grita lá dentro do seu quarto com o seu travesseiro na cara, bate no seu travesseiro, mas não vai descontar nas pessoas. Né? Pode escrever na agenda, tem um negócio que eu faço lá em casa de pôr as carinhas, aí cola na agenda como está se sentindo, isso para a pequenininha de 4 anos. Então, e hoje ela consegue bem lidar com os sentimentos dela, e ela está uma menina bem mais tranquila. Lógico que às vezes ela grita, lógico que às vezes ela faz coisa errada, como toda criança, mas ela consegue respirar fundo e resolver os problemas dela sem apelar, sem precisar ser demais. Ela fala que hoje ela tem a melhor vida do mundo, porque ela não fica mais de castigo. E ela fala que resolve os problemas dela respirando fundo. Eu pus até um videozinho dela falando isso. Ela resolve todos os problemas dela, ou todas as brigas, ou tudo que ela faz de errado pedindo desculpa, reconhecendo o erro, e com o amor que ela tem dentro do coração. Então, é muito bacana ver uma criança crescendo assim, com esse pensamento. Distrair e redirecionar. Então, toda vez que a criança estiver fazendo coisa errada, tira ela dali, né? Que às vezes é uma criança pequena, está fazendo coisa errada, leva ela para outra coisa, né? O iPad, por exemplo, o tempo todo no iPad, chama ela para dançar. Está pulando em cima da cama, filho, desce aqui, vamos dançar como mãe. É lógico que ela vai preferir, né? Ela não vai preferir ficar ali pulando sozinha, ela vai preferir estar com você. Ela vai preferir ficar com você. Então, eu distrair e redirecionar, eu sempre dou o exemplo da tomada. Né? O bebê pequenininho vai o tempo todo na tomada. Por quê? Porque o adulto volta o olho para ele o tempo inteiro. Depois que a gente tampa a tomada, a criança nem vai mais para a tomada porque a gente para de olhar para ela. Então tem mãe que fala assim, não, doutor, eu comprei esse tanto de tomada, o menino desinteressou da tomada. Mas desinteressou porque ele parou de ter o olhar ali o tempo todo. Você vê que a criança vai engatinhando para a tomada já olhando para os pais. Né? Se o pai não olha, ela não vai. Então, aí eles só querem o nosso olhar e a gente custa perceber isso. Custa perceber. Os 3 R's da recuperação, que eu falo que a gente não aprende a valorizar o erro. Né? Os erros são ótimas oportunidades para aprender. A gente não deixa nem os filhos verem que a gente erra. E quando eles olham para a gente errou, eles esperam que a gente fale, olha, eu errei, me desculpa. Eu me excedi, eu não precisava ter feito isso. E aí a criança faz até assim... Porque aí, meu pai é humano, meu pai erra, então eu também posso errar, eu também posso me corrigir, eu também posso pedir desculpa. Né? A gente ensina para os nossos filhos que não pode errar, a gente tem essa cultura que o erro é uma coisa ruim, né? Mas o erro é uma coisa boa para você aprender, para você evoluir. Então, os 3 R's da recuperação é reconhecer o erro, reconciliar com a pessoa que você errou e resolver o problema. E o último, que esse é maravilhoso, também é com estudo científico, com embasamento, é o tempo que você precisa... É o tempo que você precisa para se manter conectado com o seu filho, sem perder a conexão com ele nunca. 2 a 6 anos, 10 minutos por dia. A idade do filho de vocês, 7 a 12, 30 minutos por semana. Mas é para parar tudo o que está fazendo e ficar só com aquela criança. Não é pegar, juntar 5 filhos e ficar 30 minutos, não. É com cada filho 30 minutos. Então vai jogar um jogo, mas olha no olho. Também não serve jogar videogame, né? Os dois olhando para a tela, deu 30 minutos, acabou, né? Então é sentar com ele, estar com ele, sair para tomar um sorvete e conversar. Filho, como é que está a escola? Como é que estão as coisas lá? Né? Isso é que é bacana, né? Isso é que nos mantém conectados e companheiros. E 13 a 19 anos, uma vez por mês, faça algo que ele peça. Um show, um cinema, um jantar.
né? Eles precisam tão pouco da gente, né? E realmente precisam de muito pouco. Eu falo, na primeira reunião familiar, eu pedi para cada um falar uma coisa minha que eu poderia melhorar, e o meu filho do meio falou assim: mãe, você podia ficar menos no celular. E eu estava numa época que eu ficava demais. E eu dava esse exemplo para eles. E aí, mãe, você está ficando muito no celular. Eu te peço cada coisa e você fala aham, aham. Eu peço para fazer umas coisas assim, você não tem noção, mas você fala só aham. Então você tem que olhar para mim. E aí eu falei assim, vou melhorar. 2 semanas depois fiz a reunião familiar e falei assim, João Pedro, fala um defeito da mamãe. Ele falou para mim, eu não esqueço disso, me emocionou muito. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, você é perfeita. Então, por muito pouco, né, por uma coisinha, né, só porque eu parei de não escutá-lo. Só porque eu parei o que eu fazia para escutá-lo. E virei uma mãe perfeita por muito pouco. Então, só para vocês terem ideia, assim, nós somos perfeitos aos olhos deles por muito pouco. E eles parecem que nunca conseguem a perfeição aos nossos olhos. A gente sempre quer um filho ideal, nunca um filho real. Então, a gente não para olhar o que realmente quem o nosso filho é. A gente tem aquela imagem ideal o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a gente às vezes começa a ser agressiva se o filho não corresponde às nossas expectativas. Quantas vezes eu já vi histórias de pais que depois que os filhos morrem, falam assim, eu não conhecia o meu filho. Tem uma história vou dar um exemplo bobo, do Abel Braga, que é o técnico de futebol, que ele perdeu o filho dele. E aí ele achava que o filho dele era tímido, fechado, só ficava dentro de casa. E aí os amigos todos foram. Aí ele falou assim, nunca pensei que o meu filho tivesse tanto amigo. Lotou a casa. E aí todo mundo foi contar para ele quem era o filho dele. Extrovertido, animado, brincava com todo mundo, gostava de todo mundo gostava dele. E aí ele falou assim, não conhecia o meu filho. Esse não era o meu JP. Gravei essa história por causa do nome igual do meu filho também. Então, eu nunca deixei o meu filho mostrar quem ele era. Então, não vamos deixar isso acontecer com a gente. Tem uma frase que eu falo em todas as palestras que eu esqueci dessa, porque foram 2 seguidas e acabei esquecendo, mas a gente aprende a ser filho depois que vira mãe. Então, a gente aprende a ser filho depois que se torna pai. E a gente aprende a ser pai depois que se torna avó. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida de como se comportar, olha para como os pais de vocês se comportam com os filhos de vocês. A gente tem mania de achar que eles mimam, são permissivos, mas é porque a vida deu para eles uma chance de corrigir. Então eu falo que eu não lembro de jeito nenhum da minha mãe ter um dia assentado no chão comigo. Mas todos os dias que minha filha vai para lá, ela senta com ela no chão. Eu não lembro de quase nada, eu tenho uma lembrança muito vaga da minha mãe, assim, da minha infância. E ela é uma avó maravilhosa para minha filha. Outro dia, minha filha, em plena disciplina positiva, né, que ela fala que eu sou uma mãe maravilhosa, mãe, só tem uma mãe mais maravilhosa que você. Aí eu falei assim, quem? A sua mãe. Aí eu falei assim, ah, tá, porque você não conheceu ela. Mas lógico que eu não tirei essa coisa dela, essa coisa genuína dela. Mas só para vocês entenderem, e um exemplo que eu dou também do meu pai vendo ela dançando na festa junina, eu não sabia se eu filmava a Malu ou o papai chorando. Meu pai chorava, 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 igual uma criança. E aí eu falei assim, pai, você chorou o tempo inteiro, você viu a Malu dançando? Não era a Malu, filha, era você, era você. Então, para vocês verem que os nossos pais enxergam nos nossos filhos a gente. Uma forma de acertar. Porque às vezes eles foram tão duros porque não tinham outra opção, né? Não tinham conhecimento de uma outra forma de educar para nos tornar homens bons, mulheres boas, né? Hoje a gente tem. Então hoje a gente não tem desculpa mais. Hoje a gente tem estudos científicos que comprovam qual é a melhor forma de educar. Então o primeiro passo, perdoar os nossos pais. O segundo passo, nos perdoar. E o terceiro passo, criar bem os nossos filhos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.